Olá, olá, sejam bem-vindos. Vamos lá, a gente vai iniciar mais uma aula, né, falando sobre bactérias. E nós sabemos, né, de antemão, que as bactérias são seres unicelulares, seres microscópicos e o tipo de célula é a procariótica, né, ou seja, um tipo de célula que não tem núcleo, não tem organelas membranosas. Então, esse tipo de célula é uma célula muito simples, né? Os primeiros seres vivos a surgirem no planeta foram as bactérias, né? Então, as bactérias, né, têm uma posição de destaque, né, no reino, né, dentro dos seres vivos, porque muitas bactérias levam fama, né, ruim, causadoras de doenças, né, por exemplo, como tétano, tuberculose e tantas outras. Só que a gente tem que imaginar também que sem as bactérias a vida seria impossível, porque as bactérias fazem parte da nossa constituição. Basta você imaginar que as bactérias ah, fazem parte, por exemplo, né, de cerca de 10% do nosso corpo. Você tem uma ideia do peso, da massa do nosso corpo. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, 6 quilos é de bactéria. Então, somente bactérias. Só que essas bactérias que tem no nosso organismo não são bactérias nocivas, são bactérias que, pelo contrário, nos auxilia a sobreviver. Então, por exemplo, bactérias que nós temos na pele, né, elas estão aí para evitar que outros micro-organismos que nos causam doenças possam se instalar nesse local e causar algum tipo de problema ao nosso organismo. Temos bactérias no intestino, né, as bactérias que, inclusive, produzem vitamina K, por exemplo. Né? Então, esses micro-organismos, então, são benéficos para o nosso organismo. Além disso, bactérias também são decompositoras da matéria orgânica, então elas fazem a reciclagem de nutrientes. Bactérias são utilizadas também na pesquisa para a produção de medicamentos, como a insulina, por exemplo, e tantas outras aplicações. Produção de alimentos, como iogurte, né, e outros derivados de leite, e tantas outras utilizações que a bactéria também pode ser utilizada. Despoluição ambiental, por exemplo, despoluição do mar quando tem derramamento de petróleo e assim por diante. Então, repare que as bactérias levam uma fama ruim, né, são causadoras de doenças, mas sem elas seria impossível nós sobrevivermos. Vamos lá. Então, para a gente ver algumas características que são importantes aí nas bactérias e que causam fascínio e, ao mesmo tempo, temor na população. Vamos lá. Primeiro, como eu tinha falado para vocês, as bactérias são unicelulares, procarióticas, podem viver de forma isolada ou podem formar colônias, ou seja, formar um conjunto desses micro-organismos em um único local e que elas ficam presas umas às outras, porém, cada uma trabalha independente. Por conta disso, né, de tanta diversidade, a, tantas características que esses micro-organismos têm e semelhanças, que foi necessário criar um reino só para elas, que então, reino Monera. Vamos lá. Então, já tinha falado, né? Bactéria. O que é que caracteriza uma bactéria? Indivíduos que não têm núcleo, então o DNA fica disperso no citoplasma, ou seja, espalhado pelo citoplasma. E não possuem organelas membranosas. Como não possui organela membranosa, a única organela presente nesses indivíduos vão ser os ribossomos, que é uma organela não membranosa, composta por proteínas e RNA ribossomal, e que tem a função de produção de proteína. E tem uma função importantíssima para esses micro-organismos, que é produção de proteína, e também o ser humano, sabendo dessa função do ribossomo, também pôde desenvolver e pesquisar substâncias antibióticas que vão atuar exatamente no ribossomo, fazendo com que essas bactérias não produzam proteínas que irão fazer parte, por exemplo, da parede celular. Vamos lá, outras características
das bactérias, para a gente poder trabalhar aqui. Tudo bem, as bactérias apresentam um único cromossomo circular. Esse cromossomo, como eu falei para vocês lá no início, fica disperso no citoplasma, esse cromossomo fica espalhado pelo citoplasma. É um cromossomo que tem, na sua constituição, exons, ou seja, somente partes que são capazes de produzir proteína para a bactéria. No nosso caso, por exemplo, nas células eucarióticas, nós temos no nosso DNA exons e introns, ou seja, regiões codificantes, que são os exons, e as regiões não codificantes, que são os introns. Qual é a função disso? Os introns, faz parte da maior parte do nosso DNA, por exemplo, e se houver uma mutação nesses introns, não vai repercutir na formação de uma proteína alterada, por exemplo. No caso das bactérias, não. Como ele só tem exons, as alterações que ocorrem no DNA desses seres vão repercutir em algum tipo de proteína modificada em relação ao que ela tinha antes. Primeiro ponto. Existe também, assim como nas células eucarióticas, também em bactérias existem os chamados transposons. Esses transposons, eles fazem com que um DNA que está em uma determinada região, um gene que está em uma determinada região do DNA, ele possa ser transferido para uma outra parte dentro do mesmo cromossomo. Então, isso também faz com que haja uma alteração no material genético desses seres. Pois bem, primeiro ponto. Segundo ponto, DNA bacteriano não está associado a proteínas histonas. O que seria isso? Essas proteínas histonas são proteínas que vão fazer com que o DNA não fique totalmente espiralizado. DNA de bactéria, na sua estrutura, é parecido com o nosso, né? Então ele tem as bases nitrogenadas, né? Tem os nucleotídeos, mas ele não tem uma tanta espiralização como nós temos, exatamente pela falta da histona, que é uma proteína presente em célula eucariótica. Tudo bem. Além do cromossomo circular, as bactérias também vão apresentar uma outra estrutura importantíssima, chamada plasmídios. Plasmídio é fragmento de DNA extracromossomial, ou seja, ele não faz parte do DNA principal da bactéria. Ele é produzido, ele é capaz de se replicar, independente do DNA bacteriano, ele vai se replicando e vai sendo possível, posteriormente, esse plasmídio ser transmitido para uma outra bactéria, aumentando a diversidade dessas bactérias que vão recebendo aí esses plasmídios. E a gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma importância fundamental aí. Algumas bactérias, ou melhor, na verdade, a maioria das bactérias possui a parede celular e constituída por uma estrutura chamada peptidoglicano, ou peptidoglicana, como alguns livros trazem. Olha só, parede celular, função na bactéria, faz com que haja uma resistência a alguns antibióticos, como também essa parede celular faz com que as bactérias faz também que essas bactérias acabem não estourando pelo excesso de água, já que o meio interno é hipertônico em relação ao meio externo. O peptidoglicano, na verdade, ele tem dois componentes básicos. Você tem lá peptídeo, que é uma proteína, e glicano se refere a carboidratos. Então, é uma estrutura que tem carboidratos e proteínas. Falaremos mais tarde um pouquinho sobre essa estrutura também. Podem formar esporos de resistências, denominadas endósporos, que fazem com que a bactéria tenha resistência a condições adversas no ambiente. A condição ficou ruim para a bactéria, ela forma um esporo dentro dela e esse esporo fica aguardando as condições voltarem a ficar favoráveis para que esse esporo possa, de novo, ganhar água e a bactéria de novo vai crescendo e aí a partir daí ela vai ocupando de novo o espaço quando as condições ficarem favoráveis novamente. Pode apresentar um ou mais flagelos. E flagelo, na verdade, não é formado pelos centríolos, assim como nas células eucarióticas, né?
Célula eucariótica, os flagelos lá no espermatozoide, por exemplo, formado a partir dos centríolos. Já flagelo de bactéria é formado por uma proteína chamada flagelina e não tem, né, origem lá nos centríolos como tem os nossos flagelos aí nas células eucarióticas. Prosseguindo. Bactéria tem uma diversidade muito grande de formas. Então, elas são encontradas de forma isolada, como é o caso aqui. 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 E assim vai. Né? Quando você só vê uma bactéria. Como também você pode encontrar bactérias unidas umas às outras, como é esse caso aqui. Né? Aqui também. E tantas outras, como a gente vê mais de um aí. As bactérias têm uma diversidade grande de forma e elas são classificadas, denominadas, então, de acordo com a sua forma básica. Por exemplo, essa forma aqui, esférica. Essa forma esférica é denominada de coco. Quando essas bactérias entram no processo de reprodução assexuada, uma bactéria origina a outra, e aí podem permanecer unidas, aí estão chamadas então de diplococos. Quando há uma formação, um arranjo desse tipo, formando uma fila, aí são denominados streptococos. Quando forma um cacho de uva, em formato de cacho de uva, aí você tem os estafilococos. E assim por diante, né? Em forma cúbica, aí você tem aqui o que nós chamamos de sarcinas, ou sarcina. Bom, então repare que uma única forma básica, que é o coco, ele pode formar formas coloniais, e aí cada forma dessa tem sua denominação específica. As bactérias também podem ter um formato cilíndrico, como aqui no caso dos bacilos. Podem ter, e os bacilos então também podem ficarem de dois em dois, aí são chamados então de diplobacilos. Quando formam uma fila, aqui você tem o streptobacilo, aqui, streptobacilo. Então, o que é que acontece? A partir daí, você tem, não pode ter, por exemplo, um estafilobacilo, porque os bacilos, pela sua forma principal, ela não tem como formar um cacho de uva, por exemplo. Né? Aqui também, as bactérias podem adquirir um formato em espiral, são chamados então de espiroqueta ou espirilos e assim por diante. Também em forma de vírgula, né? Lembrando uma castanha aqui. E aqui nesse caso a gente tem um vibrião. O causador do cólera, por exemplo, né? É um vibrião. E assim por diante. Vendo as estruturas externas da bactéria, e posteriormente, né, vocês terão um outro vídeo falando das estruturas internas. Vamos lá, começando de fora para dentro. Cápsula. Cápsula é uma estrutura mais externa, nem todas as bactérias têm cápsula. A cápsula tem, a gente vai detalhar cada uma delas. Né? A cápsula tem uma função principal de evitar a fagocitose, por exemplo, né? A partir das células de defesa, quando a bactéria entra no organismo. Mas interior, né? Partindo mais para o interior da célula, tem os aparelhos celulares, já falei para vocês no instante, né? Função principal de proteção contra o excesso de água, membrana plasmática, constituição semelhante à constituição da membrana plasmática das células eucarióticas, algumas pequenas diferenças, veremos mais adiante. A pile ou fímbrias tem também algumas funções importantes aí no processo de reprodução e recombinação genética em bactérias e também na questão da adesão de bactérias nas superfícies. Flagelo, função de locomoção, nem todas as bactérias têm flagelo, falaremos daqui a pouquinho. Então, essas são as estruturas básicas externas. Quanto às estruturas internas, nós veremos mais adiante. Olha só. Então, começando pela cápsula, começando de fora para dentro. Repare que a cápsula é formada a partir do glicocálice, ou seja, uma estrutura formada por carboidratos e lipídios ou carboidratos e proteínas. Tem uma função de, primeiro, impedir que a célula seja fagocitada por células de defesa, no caso os macrófagos.
Segundo, promover a adesão, ou seja, fazer com que a bactéria fique ligada às diversas superfícies, como, por exemplo, esmalte do dente, que depois vai causar placa bacteriana e posteriormente pode causar cárie dentária, aderida a trato dos células do trato respiratório, mucosa intestinal e assim por diante. Então, a cápsula tem essa função também de aderência. Outra, protege a bactéria contra desidratação e contra choques mecânicos, que inclusive é uma das funções também que o glicocálice nas células eucarióticas também possui. Proteção contra choques mecânicos. Então, aqui a cápsula vista, né, ou identificada ao microscópio eletrônico, você pode ver que é uma estrutura muito bem feitinha ao redor da bactéria. É muito bem delimitada. Mais para o interior, essa faixa mais escura, parede celular. Tudo bem. Continuando. Fímbrias. As fímbrias também partem, né, da membrana plasmática. Elas partem da membrana, passa a parede celular e vai, cápsula, se essa bactéria tiver cápsula, e vai para o exterior da célula. Tudo bem. Qual é a função da fímbria, ou das fímbrias? Primeiro, fixa a bactéria ao substrato também, assim como a cápsula tem essa função, e também fixa essa bactéria em outras células. Agora, uma função importante das fímbrias, agora então denominadas de pili, se você for reparar aqui, as fímbrias são numerosas, você tem ao redor da célula aqui várias fímbrias, só que o pili, ele vai ter uma outra função, e aí é chamado então de pilissexual. Em alguns livros trazem como pilos. Qual é a função do pili? Primeiro, formar uma ponte citoplasmática, ou seja, unir o citoplasma de uma bactéria à outra. Forma uma comunicação entre os citoplasmas. Para que isso? A bactéria doadora, doadora de quê? De plasmídio. O plasmídio que está dentro de uma bactéria, essa bactéria que está com o sinalzinho aqui, ó, de positivo, vai doar plasmídios para outra bactéria. Então, que está com o sinalzinho aqui de negativo. Então, para que serve o pili? Formar uma comunicação entre dois citoplasmas, de uma bactéria doadora do plasmídio para uma bactéria receptora de plasmídio. Quanto aos flagelos. E qual a importância disso? Né? Então, esse processo é chamado conjugação bacteriana, e a função disso aqui é fazer com que as bactérias que são receptoras do plasmídio possam adquirir, por exemplo, resistência a antibióticos, resistência a substâncias tóxicas para ela e assim por diante. Então, isso aumenta a diversidade das bactérias. Flagelo. Falei para vocês. Primeiro, flagelo tem a função de deslocamento, deslocar a bactéria, e esse flagelo ele vai se estender também a partir da membrana até o exterior. Normalmente os flagelos são maiores do que as fímbrias, e aí a gente identifica, né, muito facilmente por conta disso. E a quantidade, os flagelos podem ser formados um por célula, vários, dois, um em cada extremidade, ou dois partindo de uma mesma extremidade da bactéria, ou numerosos. A ideia é, para que ter flagelo? Nem todas as bactérias têm. Os cocos, por exemplo, não apresentam flagelo, mas os bacilos, vibriões e assim por diante vão apresentar. Qual é a função de um flagelo? Locomoção. Para que a bactéria vai se locomover? Vai em busca de alimento. E, como eu tinha falado para vocês lá no início, esse flagelo não é formado pelo centríolo, até porque o centríolo é uma organela membranosa. Ele é formado a partir de uma proteína chamada flagelina. Ok? Continuemos. Parede celular. Parede celular tem uma importância fundamental para as bactérias. Lembrando, os micoplasmas, que são bactérias muito mais primitivas, essas bactérias não apresentam parede celular. A parede celular vai ser uma estrutura em que outras bactérias apresentarão essa estrutura. Então, é uma estrutura semirrígida, formada por, como eu tinha falado para vocês lá no início, peptidoglicano
e é responsável pela proteção, principalmente proteção contra o excesso de água e também contra a passagem de alguns antibióticos. Vamos lá. As bactérias também podem ser categorizadas em dois grandes grupos de acordo com a composição química da parede celular. Podem ser classificadas como bactérias gram-positivas ou bactérias gram-negativas. Por que isso? Isso aqui foi um método criado por um cientista chamado Hans Gram. Como ele criou esse método, ficou conhecido como método de coloração de Gram. Importantíssimo, a gente utiliza muito isso em laboratório para fazer a primeira diferenciação entre grupos de bactérias. Quando se faz identificação de bactéria, primeira coisa é saber se uma bactéria é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. Um dos primeiros testes feitos para a identificação bacteriana. Como é feito isso? Primeiro, antes da gente observar, né, a estrutura em si, como é rapidamente esse método, que é um método muito mais complicado, ele tem uma tem uma sequência de aplicação de reagentes e descolorantes, mas o produto final é alcançado da seguinte forma, para a gente poder diferenciar esses dois tipos de bactérias, gram-positivas e gram-negativas. Primeiro, utiliza corante à base de iodo, e essas bactérias são coradas com a coloração púrpura, porque o iodo ele vai se ligar à parede celular dessas bactérias. Após isso, o que é que se faz? Aplica uma solução descolorante. Só que essa solução descolorante é que vai fazer com que a gente consiga diferenciar uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa. Então, quando aplica essa solução descolorante, as bactérias que mantêm a cor púrpura, que foi a cor original por conta do iodo, são denominadas de bactérias gram-positivas. Então, repare que a coloração continua a coloração original, coloração púrpura, né, mais avermelhada. Após isso, o que é que acontece? Se a bactéria, com a aplicação dessa substância descolorante, perder a coloração púrpura, e aí ela fica então com a coloração um pouco mais tendendo ao violeta, elas são chamadas então de bactérias gram-negativas. Pois bem, o que é que faz com que haja uma diferenciação dessa coloração? A estrutura da parede. Repare que nas bactérias gram-positivas você tem uma parede, né, como se fossem esses bastõezinhos aqui. Você tem na bactéria gram-positiva uma parede celular mais espessa, enquanto que nas bactérias gram-negativas a parede celular, a parte de peptidoglicana, é mais delgada. Porém, a bactéria gram-negativa vai ter uma camada externa de membrana. Essa diferenciação é que faz com que a coloração entre uma e outra fique diferente. Então você pode identificar uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa dessa forma. Tudo bem. Em relação à membrana plasmática. A membrana plasmática é formada também por lipídios e por proteínas, né? Então, lipoproteica, como a membrana plasmática também das células eucarióticas, porém com uma diferença. Primeiro, na bactéria na membrana plasmática não existe colesterol. Nas células eucarióticas tem colesterol aí nas camadas de lipídios da membrana. O que é que o colesterol faz? Ele auxilia na permeabilidade da membrana. Como a bactéria não tem colesterol, como é que ela vai fazer essa alteração de permeabilidade? Tornar a bactéria mais permeável a uma substância ou menos permeável? Muito simples. A camada de fosfolipídio, mais especificamente essa camada do meio do mosaico, que é em amarelinho, onde tem os ácidos graxos, a bactéria, quando quer aumentar a permeabilidade, ou seja, fazer com que as substâncias passem mais rapidamente para o seu interior ou para o seu exterior, ela simplesmente pega essas caudas de lipídios e encurtam. Ou seja, a membrana então fica mais delgada, fica mais fininha. Então a substância passa muito mais rápido. Quando ela quer diminuir a permeabilidade, para que a substância fique com mais dificuldade de atravessar, ela faz o contrário.
ela pega essas camadas de lipídios entre os fosfatos que estão em azul e alonga essa cauda. Faz com que a parede, então, fique bem mais espessa. Pois bem, qual é a função, então, outras funções da membrana plasmática em bactéria? Primeiro, proteção, até porque o conteúdo citoplasmático vai estar, né, aí dentro dessa membrana, envolvido por essa membrana, assim como na célula eucariótica também. Transporte seletivo de nutrientes, até porque existem proteínas que vão fazer essa seleção de o que entra, o que sai, o que pode entrar, o que pode sair. Síntese de componentes da parede celular. Muitos componentes celulares vão ser produzidos a partir da parede celular também. Secreção de enzimas digestivas é uma outra função. Respiração celular, com reações parecidas com o que ocorre na cadeia transportadora de elétrons, lá na cadeia respiratória, lá na mitocôndria. Como, gente, repare que a membrana plasmática da bactéria, ela pode adquirir, na verdade, uma série de funções exatamente pela falta de organelas membranosas. Então, se você vê, por exemplo, na respiração celular, nossas células têm mitocôndria para fazer isso, bactéria não tem. Então, o que é que ela faz? Tem as enzimas específicas, os transportadores de elétrons, vão estar presentes na membrana para suprir exatamente a necessidade, ou seja, por conta da ausência de mitocôndrias, ou seja, a organela específica para fazer essa função. Pois bem, isso aqui nas bactérias heterotróficas, até porque as que são autotróficas, as cianobactérias, por exemplo, o que acontece? Nessas bactérias, formam um emaranhado, ou seja, uma sequência de membranas aí interpostas, ou intercaladas uma à outra. Nas cianobactérias, por quê? Contendo pigmentos para que haja absorção de luz, para que essa bactéria possa realizar a fotossíntese. Outra função da membrana, ancora flagelos, fímbrias e pile. Como nós vimos anteriormente, todas essas estruturas aí estão ancoradas, partem da membrana plasmática, atravessa a parede celular, cápsula se houver, e vai para o meio externo da célula. E, como eu tinha falado para vocês antes, armazenamento de pigmentos para que a fotossíntese ocorra, e essas bactérias vão ter um pigmento específico chamado bacterioclorofila, para que haja absorção da luz para que a fotossíntese ocorra. Galera, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam o vídeo e espalhem para os seus amigos. Costumo dizer, se você gostou, mostre para os seus amigos. Se você não gostou, mostre para os seus inimigos. Um abraço e até mais.